Continuando nossa história, galera. O jovem mestre Mal tinha tomado o remédio e já deu para ver que a situação ia ser complicada. Com um olhar desesperado, Annie correu rapidinho até a lixeira mais próxima e a entregou nas mãos trêmulas de Moon. Galera. Ele segurou a lixeira com as duas mãos e começou a vomitar como se o mundo estivesse acabando. Annie, preocupada como sempre, ficou ao lado dele com aquele olhar de quem já sabia que isso ia acontecer. Ela passou a mão suavemente nas costas dele, tentando acalmar. Desculpe, jovem mestre, tomar esse remédio todo de uma vez pode causar náuseas. Era para beber devagar, aos poucos. Eu esqueci de te avisar com mais detalhes. Mas Moon nem conseguia responder. Era só som de vômito e sofrimento. Amigos, sério. Alguém me explica como essa empregada conseguiu empurrar uma poção tão amarga goela abaixo sem dar um alerta antes? Depois de terminar de botar tudo para fora, Moon encostou a mão no peito, tentando, com toda a calma possível, recuperar as forças. Annie, sempre atenciosa, colocou a lixeira de lado e disse com suavidade: este é o remédio do 4º ciclo de tratamento. Segundo o médico real, se o jovem mestre tomar mais 2 doses, sua condição vai melhorar completamente. E foi nesse momento que o desespero bateu de novo. Moon arregalou os olhos e respondeu com uma cara de sofrimento genuíno. O quê? Eu tenho que tomar isso mais 2 vezes? Annie apenas assentiu, bem calma. Sim, jovem mestre. Não tinha escapatória. O gosto amargo ainda estava grudado na boca dele como se fosse castigo de outra vida. O corpo inteiro dele rejeitava aquela experiência. Ele deitou-se na cama como um guerreiro derrotado, mãos jogadas sobre o cobertor e olhos vidrados no teto. Amargo, é amargo demais. Pior que minha vida inteira. Eu não aguento mais. Que o mundo acabe logo. E assim, Annie, sem comentar nada, começou a limpar a mesa em silêncio, recolheu tigelas, bandejas e até a pequena lixeira que tinha ficado ao lado. Mas amigos, calma que nem tudo era tortura. Do nada, ela puxou um pratinho com bolinho fino e delicado, e uma chaleira com chá vermelho quentinho. Galera, depois de tanto sofrimento, será que vem um alívio? Descobriremos logo mais. Annie colocou cuidadosamente o prato com o bolinho e a xícara de chá sobre a mesa. Como Moon tinha acordado há pouco, e vomitado tudo que tinha no estômago, ela ficou preocupada que ele também estivesse com fome. Afinal, galera, quem já passou mal sabe, às vezes bate aquela fome esquisita logo depois. Com um jeitinho cuidadoso, ela pegou a chaleira e começou a servir o chá enquanto falava com uma voz calma. Ainda falta um tempinho até o jantar, jovem mestre. Se estiver com fome, aqui está um chá preto e um bolinho de pachixi. Se não for suficiente, é só me chamar. Estarei do lado de fora com um guarda. Moon olhou para o prato com um brilho quase infantil no olhar. Era reconfortante ver Annie correndo de um lado para o outro, toda dedicada a cuidar dele. Ele pegou o prato com as 2 mãos, como se estivesse recebendo um tesouro, e falou com um sorriso sincero. Você tem trabalhado tanto esses dias. Vou falar com a mamãe para te dar um aumento depois. E cá entre nós, depois daquele remédio do inferno, ele merecia mesmo um agrado. Annie começou a recolher os pratos, a lixeirinha e outros itens, organizando tudo com a eficiência de uma verdadeira profissional. Antes de sair do quarto, ela deu uma leve curvada com a saia, um gesto de respeito típico da casa. Para evitar que a senhora e o senhor Juque fiquem preocupados, vou informar a situação aos seus pais. Com licença por agora. Enquanto isso, Moon segurava o bolinho como se fosse ouro. Era a primeira vez que via um doce de pachixi na vida, e ficou admirando a iguaria com entusiasmo. Pode ir, pode ir. Esse bolinho de pachixi é realmente incrível. Agora entendo por que é tão caro. Mas quando Annie já estava quase cruzando a porta, ela parou de repente como se lembrasse de algo importante. Ah! Jovem mestre, quase esqueci. Hoje de manhã o palácio enviou uma carta para você. Eu a deixei no armário ao seu lado. Quando tiver um tempinho, não se esqueça de dar uma olhada. Moon pegou o garfo com um pedaço do bolinho e, enquanto mastigava com prazer, pensava consigo mesmo. Endereço, carta, do palácio? Será que... A possibilidade se desenhava na cabeça dele. Eu sei. Vou ler mais tarde. Mas galera, sabe aquele momento em que você quer muito perguntar algo, mas hesita? Pois é, Moon comeu o último pedaço do bolinho de uma vez só, olhou fixamente pro teto como se buscasse respostas no reboco, e antes que Annie saísse de vez, disse rápido. Espera um pouco, Annie. Annie parou onde estava, de costas para ele, e perguntou com educação, sem virar o rosto. O jovem mestre precisa de mais alguma coisa. Moon ficou em silêncio por alguns segundos, mastigando uma dúvida existencial que o atormentava desde mais cedo. Com a testa franzida e mordendo o garfo como se fosse um canudo de estresse, ele finalmente disse. Acabei de pensar em uma pergunta. Olhou para o teto novamente, tentando organizar o pensamento. Algo tão gostoso quanto o pachixi. Mesmo inconsciente, eu comeria uns 10 de uma vez, no puro instinto. Então,
como foi que você conseguiu me fazer engolir aquela poção amarga pra caramba? Galera, o medo dele era real. Ele estava tão confuso que nem conseguia imaginar como a Anne tinha conseguido empurrar aquele líquido infernal pela garganta dele enquanto ele dormia. Preocupado em ser mal interpretado, Moon rapidamente acrescentou: Ei, não é nada demais, só fiquei curioso mesmo. Aqui não tem dispositivos como sondas ou tubos gástricos. Então, como é que você conseguiu me dar aquele remédio? E, bem no estilo Moon de ser, ele estendeu a mão na direção dela, talvez esperando uma resposta, ou talvez só mais um bolinho, quem sabe. Moon coçou a bochecha, meio sem graça com a pergunta que tinha feito. Sabe aquele tipo de pergunta que você lança no impulso, e depois bate o constrangimento? Pois é. A expressão dele dizia tudo. Anne ouviu a pergunta, virou um pouco a cabeça, mas não respondeu de imediato. Parecia que a questão não tinha provocado grandes emoções. Por um instante, ela apenas ficou ali, pensativa, como se estivesse calculando o peso de suas palavras. Logo em seguida, ela se virou com elegância, tocando suavemente os lábios com os dedos, então olhou para Moon com um brilho carinhoso no olhar, embora seu rosto mantivesse uma expressão neutra. E respondeu, de forma direta, quase como quem solta uma bomba sem emoção. Exatamente como o jovem mestre pensou. Eu sei que você não aguenta sofrimento, então coloquei muito açúcar na minha boca. E galera, ela disse isso assim, sem mudar o tom, sem piscar, como se tivesse acabado de dizer que estava passando café. Anne então se retirou rapidamente do quarto, fechando a porta com delicadeza. Moon ficou ali, em silêncio, mergulhado nas palavras dela, ainda processando tudo. Ah, então ela colocou açúcar, repetiu baixinho, com um olhar distante, quase hipnotizado. Colocou o garfo de volta no prato e se recostou na cama, com a barriga cheia do bolinho e a mente cheia de perguntas. Mas então, como se uma ficha caísse com atraso, ele se lembrou de algo crucial. Espera, boca. Nesse instante, a confusão tomou conta. Ele levou a mão até os próprios lábios, os olhos arregalados e o rosto corado como um tomate maduro. A mente dele começou a ferver com possibilidades nada inocentes. A boca de quem? A minha. A dela. Sussurrou, tentando encaixar as peças. E amigos, não era difícil imaginar o que tinha acontecido durante aqueles 3 dias inconsciente. A verdade era simples, e um pouco chocante para um nobre mimado como ele. Anne, para conseguir fazer aquele remédio demoníaco descer pela goela dele, havia colocado açúcar na boca, depois o remédio, então alimentou com o tal beijo medicinal. Sim, isso mesmo que você entendeu. Um beijo medicinal. Técnica milenar, 100% eficaz, com selo Anne de eficiência. Ao perceber tudo, Moon soltou um grito dramático no quarto. Tá ali. Do lado de fora, Anne seguia pelo corredor como se nada tivesse acontecido. Seu rosto continuava impassível, sereno, sem demonstrar qualquer reação ao escândalo do jovem mestre. Enquanto isso, Moon agarrava o cobertor com força, o rosto ainda ruborizado, mas com uma expressão curiosamente feliz. Como eu nunca pensei que isso fosse acontecer comigo. E ali ficou ele, galera, se entregando à imaginação como se fosse um protagonista de novela romântica. Sussurrando para si mesmo com um sorriso nos lábios. Moon, seu idiota, pai poderoso, mãe linda, você é bonito e ainda tem ela, a garota que te ama. Por que continua se prendendo a Ariel? Por que não vive sua vida de jovem mestre com tudo de bom que já tem? Aí vem o plot twist. Aliás, esse foi meu primeiro, espera. Seus olhos se abriram de repente, como se uma nova lembrança tivesse batido com força. E assim, amigos, a novela do jovem mestre continuava, entre memórias esquecidas e beijos com gosto de remédio e açúcar. Foi aí que Moon se lembrou de algo importante que havia acontecido antes. Algo que, sinceramente, ele preferia esquecer. No decorrer da história, ele havia colocado uma poção no chá de Célia, e como resultado, bem, ela não só explodiu emocionalmente com ele, como também o beijou à força, sob o efeito da substância. Sim, amigos. Seu primeiro beijo. Já tinha dono. E o nome era Célia. Meu primeiro beijo, parece que já foi, murmurou Moon, com uma expressão que misturava arrependimento e saudade de algo que nem bem aproveitou. Nesse momento, ele se lembrou de outra coisa, a carta do palácio. Aquela que Anne havia deixado no armário ao lado da cama. Seus pensamentos correram mais rápido que seu corpo. Certo, o beijo. Mas e se Célia escreveu sobre aquilo pro rei? Pensou, agora já desesperado. Com um movimento meio atrapalhado, Moon tirou o cobertor de cima de si e pegou a carta branca. Sentou-se na cama e abriu o envelope com cuidado. Esperava um sermão real, uma bronca, ou talvez, uma convocação formal. Mas quando leu o conteúdo, arregalou os olhos. O quê? Só isso. Sim, uma única frase. Escrito num papel marrom com bordas rendadas, lia-se. Vou te considerar meio homem, com muito esforço. Galera, foi isso. Só isso. Nada mais.
Nenhuma menção ao que ele tinha feito, nenhum escândalo, nenhuma acusação formal. Célia claramente não queria continuar com o assunto por enquanto. Moon soltou um suspiro de alívio tão forte que quase voou a carta da mão. Parece que, por enquanto, ela não quer me responsabilizar. Disse, pressionando a carta contra o peito. Ele deu um leve sorriso, um daqueles que misturam culpa e sorte. Afinal, por conta de suas ações, o rumo da história havia mudado. E, por incrível que pareça, ele acabou impedindo que o enredo seguisse para um final trágico. Levantou o olhar, com um ar pensativo. Escapei do pior, murmurou. Logo chegou a hora do jantar. Mesmo ainda um pouco fraco, Moon caminhou até a sala de jantar para se reunir com seus pais. E assim que sua mãe o viu, Moon, meu precioso Moon. Ela correu até ele e o abraçou com força, o rosto tomado pelas lágrimas. O desespero contido daqueles dias finalmente veio à tona. Você finalmente acordou. Você quase matou sua mãe do coração. Quando seu pai te trouxe para casa, você estava coberto de sangue. Se algo tivesse acontecido, eu não conseguiria continuar vivendo. Moon, que não sabia nem como reagir diante de tanto drama, apenas tentou consolar a mãe da forma mais calma possível. Tocou suavemente o braço dela, tentando trazê-la de volta à serenidade. Mamãe, tá tudo bem agora. Já passou. Olha pra mim, eu tô vivo, tô aqui. Não chora, não faz bem pra sua saúde. Noisy voltou ao seu lugar e enxugou as lágrimas com um lenço. Mesmo com o filho tentando tranquilizá-la, ela ainda estava muito abalada com tudo. Olha pra você, veja no espelho. Essa cicatriz em forma de estrela, bem no peito. O meu Moon, que sempre foi tão perfeito, agora tá com essa marca horrível, isso parte meu coração. Moon abaixou o olhar, observou a cicatriz, e tentou minimizar a situação com palavras simples. É só um machucado leve, mãe. Não precisa se preocupar tanto. Tirando uma fraqueza aqui e ali, eu já tô praticamente recuperado. Nesse momento, Ron, o pai de Moon, colocou a mão no ombro da esposa e, com um sorriso calmo, disse: Moon tem razão. É só uma cicatriz. E cicatriz é marca de honra para um homem. Ele olhou para Moon com admiração e completou. Dessa vez, foi graças à coragem dele que Sua Alteza escapou com vida. Nem as maiores conquistas militares que eu já tive seriam suficientes se algo tivesse acontecido com ela. Nem o rei me perdoaria. E galera, foi aí que o olhar de Moon mudou. Ficou mais sério, mais atento. Ao ouvir novamente sobre o atentado à princesa, algo dentro dele despertou. Ele virou o rosto, pensativo. Moon, ainda tentando entender todo o caos que havia acontecido, olhou para o pai com seriedade e perguntou: Pai, sobre aquele incidente, pode me contar os detalhes? Ron, com a tranquilidade de quem já enfrentou 1000 batalhas, usou o garfo para cortar um pedaço do bife e o levou à boca antes de responder. Mastigando com calma, explicou. Foram 3 assassinos envolvidos no atentado contra o príncipe herdeiro. Um foi morto por Sua Alteza no local. Outro conseguiu romper a barreira e tentar fugir. E o terceiro estava escondido no esgoto da nossa mansão, pronto para ajudar na fuga. Os 2 sobreviventes foram capturados por mim e enviados ao palácio no mesmo dia, durante a noite. Galera, isso é que é eficiência. O homem simplesmente fez uma batida em tempo recorde. Esses 2 tinham a boca dura, mas conseguimos várias pistas mesmo assim. Eles não eram assassinos profissionais ou membros de um esquadrão da morte. Na verdade, eram caçadores de recompensas. Todos ligados a um culto maluco que adora uma entidade conhecida como Rei do Murchar. E foi aí que Moon congelou por um segundo. Rei do Murchar. Ele abaixou o olhar, pensativo. Começou a juntar as peças em silêncio. Rei do Murchar. Isso não aparecia no enredo original do livro. Ou, se aparecia, devia estar tão no fundo da lore que nem os leitores mais dedicados lembravam. Realmente, os limites de uma obra escrita são grandes demais, pensou, refletindo sobre como aquela informação nova podia mudar tudo. Na masmorra do palácio, um dos assassinos capturados estava vestindo roupas finas, com as mãos suspensas e marcas visíveis de chicotadas nas costas. O corpo tremia, provavelmente resultado de um interrogatório pesado, e olha que isso foi dito de maneira bem leve pelo pai dele. Ron prosseguiu com um olhar mais sério. Segundo a inteligência da Guarda Real, esse grupo é uma organização criminosa notória. Atuam no mercado negro há anos, cometem atrocidades das mais absurdas. E com dinheiro suficiente, seriam até capazes de assassinar os próprios pais. Galera, esse nível de insanidade é digno de vilão final. E o símbolo desse tal Rei do Murchar, Ron descreveu. É um olho gigantesco, envolto em chamas vermelhas. Um deus maligno do tipo fogo. Moon escutava tudo com atenção. Quando Ron terminou, foi a vez de Noisy, a mãe de Moon, complementar com uma fala ainda mais dramática. Mas não se preocupe, meu amor. Seu pai liderou pessoalmente a missão para destruir essa organização nojenta.
Nos últimos dias, ele e seus homens erradicaram cada canto desse culto asqueroso. Espera, erradicaram? Pensou Moon, surpreso com a afirmação. Noise, toda orgulhosa, uniu as mãos sobre a mesa e lançou um olhar carinhoso para o marido. Você esqueceu? Seu pai foi o primeiro grande duque promovido por feitos militares desde a fundação do reino. Esses assassinos ousaram tocar no meu precioso Moon. É claro que pagaram caro por isso. Enquanto ela falava com tanta emoção, Ron apenas sorriu de leve, daquele jeito humilde de quem faz o impossível e ainda diz que é só parte do trabalho. Com um tom calmo, ele cortou mais um pedaço do bife e comentou. Não dê muita atenção aos exageros da sua mãe. Eu apenas recebi ordens para limpar alguns ninhos de rato nos arredores da capital. E, claro, Moon apenas assistia ao diálogo entre os pais, com aquele sorrisinho de eu sei que tem mais coisa por trás disso. Moon observava o pai com atenção. Ron, ao perceber o olhar do filho, fechou os olhos e deu um sorriso meio sem jeito. Pegou o garfo e espetou um pouco da salada de vegetais do prato. Como seu corpo ainda estava se recuperando, não podia exagerar na carne. Moan continuou a conversa enquanto comia devagar. Vejo que o pai é realmente incrível. Mas, conseguiram descobrir quem contratou esses assassinos? Ron limpou a boca com o guardanapo e respondeu com um tom sério. Infelizmente, não. Todos os membros da organização de caçadores que foram capturados estavam amaldiçoados. Sempre que tentavam mencionar quem estava por trás, simplesmente se incendiavam por conta própria e morriam. Mano, que tipo de magia absurda é essa? Galera, o negócio é nível vilão de final de temporada. Por isso Sua Majestade está tão furioso. Ron então se lembrou da missão no Mercado Negro e contou. Liderei os cavaleiros armados até o Mercado Negro e prendemos todos os comerciantes. O Mercado Negro de Belan foi completamente destruído, mas não conseguimos nenhuma prova concreta. Isso só mostra que quem comanda tudo por trás está em um nível muito acima. Sua Majestade, então, emitiu uma ordem, investigar a fundo todos os nobres. Afinal, aqueles que ousariam atacar a princesa Celicia são, com certeza, os príncipes, duques e marqueses que têm algo a perder. Moan ouviu tudo em silêncio, os olhos se arregalando levemente, surpreso. Ele começou a lembrar de algo. Espera aí, o Mercado Negro de Belan foi destruído agora? Mas isso só aconteceria 2 anos depois, na história original. Sim, galera. Moan percebeu que, por conta de suas ações, o roteiro inteiro do livro foi antecipado, e de forma totalmente caótica. Na obra original, a queda do Mercado Negro acontecia após uma tragédia, a morte da concubina favorita do rei, alvo de um contrato de morte. Moan lembrou da cena. Uma mulher com um vestido luxuoso caía no chão, coberta de sangue. Esse evento, que causaria a ira do rei, resultaria numa limpeza total do submundo de Belan. Um massacre que duraria 3 meses. Sangue pelas ruas, esgotos tingidos de vermelho. Uma verdadeira carnificina. Era tão brutal que ficou conhecido como o Incidente do Rio de Sangue. E olha que detalhe, os comerciantes mortos eram jogados nos esgotos. Suas vestes negras misturadas ao sangue criavam uma visão apavorante nas águas escuras. Era uma virada sombria no livro. Mas agora, tudo isso foi antecipado. Se o Mercado Negro já caiu, significa que a princesa não vai morrer. E se ela sobreviver, o incidente do Rio de Sangue não vai acontecer, pensou Moan, com o coração acelerado. Ele abaixou a cabeça, completamente absorto em suas memórias e reflexões. Ron e Noise notaram que ele ficou em silêncio repentinamente e o olharam com preocupação. Mas Moan sequer percebeu. Estava imerso no turbilhão de pensamentos. O incidente do Rio de Sangue, na história, também era um momento chave para a protagonista Ariel. Era o ponto de virada entre o arco da Academia e o arco da Salvação. Moan se lembrava nitidamente. Ariel estava em um leilão no Mercado Negro e foi pega no fogo cruzado entre os Cavaleiros Reais e o Submundo. Mas ela escapava com vida graças ao seu aura de protagonista. Depois, voltava para casa tranquila, tirava os sapatos, balançava as pernas sentada na cadeira e comia alegremente um bolo de paxixi. Era um momento fofo e totalmente contraditório ao caos que acabará de acontecer. Um clássico contraste dramático de novela. Mas agora, Ariel nem sequer esteve em perigo. Com os eventos sendo antecipados, tudo estava fora do eixo. Moan olhou para o teto, derrotado. Um sentimento estranho tomava conta dele, uma mistura de culpa e impotência. Tudo isso, só porque dei 2 dias de folga para Nu, pensou, amargo. Isso desencadeou uma reação em cadeia, tudo virou um caos, e a história original foi completamente destruída. E agora, não tem como consertar. Bom, amigos, por hoje é só. Mas antes de me despedir, deixa eu deixar um pequeno spoiler para vocês que ficaram até o final. No próximo capítulo, vamos presenciar uma cena que pode mudar tudo mais uma vez. Moon vai reencontrar aquele livro misterioso. Sim, aquele, com a essência vermelha brilhante. Será que ele será levado de novo para outro lugar?
Ou algo ainda mais estranho vai acontecer? A verdade está escondida nas entrelinhas. E só vamos descobrir no próximo episódio. Então, já sabe, né? Deixa o like, se inscreve se ainda não for inscrito, e ativa o sininho para não perder nada desse universo que tá cada vez mais maluco. Nos vemos em breve, galera. Até mais!